Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Lília Marcele Rodrigues Nias-Podzinski, sou mãe de 2 e psicóloga da infância e adolescência. E hoje estamos iniciando o podcast Entre Erros e Afetos. Eu e a minha colega de profissão e amiga, que vai se apresentar agora. Seja muito bem-vinda, Paty. Muito bem-vinda, Lília, muito bem-vindo a todos. Meu nome é Patrícia Ferrarini Bertuzzo, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, trabalho com a infância e com a adolescência e parentalidade e sou mãe de 2 adolescentes. E a gente está aqui agora nesse momento para trazer para vocês assuntos reais, para a gente também entender um pouquinho como é estar desse lado, porque além de nós sermos psicólogas, antes de sermos psicólogas, nós somos mães. Em cada episódio, qual que é o intuito? É a gente trazer para vocês alguns objetos, né, Lília? Então a gente Sim. vai trazer, então vocês vão ter que ficar até o fim para entender justamente o significado e trazer justamente aquilo que a gente quer levar, né? A maternidade real. E hoje, o primeiro episódio da série vai ser o seguinte: quando foi que cuidar ficou tão pesado? E para isso, Lília, vamos lá. Olha o que nós preparamos para vocês, tá? Será que ficou tão pesado ou sempre foi pesado ser mãe, Pois é, né? né, Lília? Fica essa provocação, né? Essa é a mochila da mãe, gente. O que tem dentro da mochila da mãe? O que vocês acham? Será que a gente carrega dentro da mochila? Vamos lá. Olha lá. Agenda, compromissos, E, responsabilidades. inclusive, não só a nossa agenda, né? A gente tem que cuidar da nossa agenda, dos filhos, da profissão, dentre muitas outras vidas que estão ligadas à nossa, né, Paty? Exato. Eu acho que muitas mães vão se identificar com isso também. E eu acredito que esse podcast ele vem com esse intuito, né? A gente Exato. trazer a maternidade real, com psicologia, né, com ciência, conexão com afeto, mas a gente também mostrar que nós temos as nossas lutas, que nós também somos mães e que nós temos nossas dúvidas, nossas inseguranças, a culpa, né? Então vou Vamos tirar o tirar. próximo objeto, Vamos lá. as máscaras. Será que a gente precisa usar máscaras em algumas situações? E olha que interessante, né? O quanto nós utilizamos as máscaras, porque se a gente for pensar na vida, comparações já existem. Então, às vezes, assim, eu comparo meu filho, será que eu preciso usar máscara me comparando com o meu filho, com o filho do outro, que tem outro contexto, que vive outra realidade? E tem outros recursos emocionais, financeiros, familiares, né? Exatamente. Então, a máscara também é algo pesado na mochila, né, das nossas famílias. E que é inevitável, né? Outro Outro objeto objeto. da Ai, o mochila. troféu. Nossa, eu acho que esse representa muito o que a gente vive na clínica. Eu trabalho com a infância e com a adolescência há praticamente 20 anos. E o quanto esse troféu representa? Por que que ele representa? Porque hoje a gente vê que as famílias, por que que vai ficando mais pesado? Porque, novamente, as comparações. Então, quem está no pódio? Será que a gente precisa dessa carga toda, dessa bagagem toda, de colocar os nossos filhos? Tem que ser sempre o primeiro, o que tira a nota 10, sabe? O que sempre vai se desenvolver em alguma área. E, às vezes, também, o que vai acontecendo ao longo do caminho? Às vezes eu tenho uma profissão, por exemplo, eu sou psicóloga. Será que o peso de ser psicóloga, eu coloco isso na bagagem do meu filho? Olha, filho, para você ser aceito, para você ser amado, você precisa ser psicólogo, né? E será que isso é algo que é um troféu que eu quero para mim, para as minhas projeções, ou é realmente o que ele quer? Você não acha isso, E Lília? até nós mesmas como mães, ser a melhor mãe, dar o nosso melhor, comparar com outras mães, com outras realidades e muitas vezes, que nem a gente falou há pouco, a realidade de uma família, de uma mulher, de uma
pessoa, ela é completamente diferente da outra. E quando a gente se pega, a gente está se comparando, né? E Exato. a gente quer o troféu de melhor mãe, de dar conta de tudo, de ter que trabalhar. Aí vem as gerações, né, Paty? Quando a gente fala em gerações X, Y, Z, e a nova geração que é a beta, né? Se a gente trouxer as gerações anteriores, é impossível a gente colocar o contexto da década de 80 e 90 em hoje, porque nós, mulheres, a maioria das mulheres já saiu para o mercado de trabalho. Então, além de assumir uma maternidade, a gente assumiu um lugar de trabalho também, onde nós contribuímos financeiramente com os nossos lares, né? Com a nossa Uhum. família. Então, será que era pesado como é hoje? Por isso essa provocação. Quando foi que cuidar ficou tão pesado? O que você pensa sobre isso, Paty? Eu acho que assim, vamos começar pensando nas nossas próprias histórias. Vamos responder pra gente mesma, sabe, Lili? Eu quero ouvir também de você e você vai ouvir e todos vão ouvir aqui, porque como a gente falou, antes de ser psicólogas, nós somos mães. Então, assim, pra mim ficou muito pesado, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito planejada nas coisas, muito organizada. E, assim, a gente acha que, olha, é uma pseudo falsidade que a gente está no controle sobre as coisas. E, poxa, agora eu vou tentar engravidar. O que que aconteceu? Eu casei. Sabe aquela coisa que a gente vem das gerações e não é o certo ou errado, não é essa a questão, não é sobre culpa de gerações em gerações. Gosto de usar muito uma metáfora dos elos. Olha lá, tudo que eu sou hoje, vamos lá, veio de um antepassado. São os meus bisavós, meus tataravós, meus avós, meus pais. A gente vai o quê? Transmitindo coisas boas, mas também coisas que a gente precisa às vezes melhorar, mas foi o que eles receberam. Então, quando a gente pensa nesses elos que nos ligam, a gente está sempre nesse movimento. E para pensar nisso, né, Lília, falando um pouquinho da minha história, eu quero ouvir Sim, a sua. O que que aconteceu? Né? Eu sempre nessa organização, nesse planejamento, nesse controle, nesse né? controle, e aí eu finalizo a faculdade. Agora eu vou engravidar. O que que acontece? Não consigo. Então, quantas mães aqui, quantas famílias, de repente, estão vivendo o que a gente vive, né? De repente, não, agora vai ser assim. Eu me planejei, olha a agenda aqui, ó, minha responsabilidade, né? Tá tudo na agenda, tá tudo no script. E tem coisas que não estão sob o nosso controle, né? Tentava engravidar e nada. E aí fui buscar auxílio, né, achando, falei: "Olha, não, o que tiver no meu controle", e já estava tudo no script. Se não tiver filho biológico, a gente vai tentando outras Você ia formas. ser mãe de qualquer maneira, Eu né? ia ser mãe, essa era a única certeza. Acho que antes de casar, eu já pensava nisso. Então o que que aconteceu? Não consegui, ficamos 1 ano tentando. E quando eu menos esperei, eu engravidei. Então a gente fez todos os exames. Então, o como ficou pesado já começa daí. Quando eu comecei a me dar conta de que eu não estava mais no controle, né? Aliás, nunca a gente E está. aí ferrou pra você, né, Paty? Porque não Ferrou, estar no controle é algo que mexe muito mexe. com você, né? Que a gente vai falar em outros episódios sobre as necessidades, sobre os nossos esquemas, né? O como que a gente forma, sobre temperamento, sobre personalidade. Então, nasce uma mãe real, né? Uma parentalidade real. A gente vê também a desconstrução do romantismo. E do controle da perfeição, né, E do Paty? controle da perfeição, disse tudo, né, Lilia? Então as Sim. pessoas, olha, dorme porque você vai, ó. A gente pensa que é uma coisa muito, eu dou conta. Olha lá, né? Isso daí, só que quando acontece, a gente vai experimentar alguns desconfortos vivenciados por nós, faz parte de toda essa estrutura de elo que os meus pais falaram, né, sobre maternidade para mim, sobre E as paternidade. expectativas da nossa família, né? Sobre quem nós nos tornaríamos e o controle também que muitas vezes os nossos pais, não por algo ruim, Sim. mas pela nossa felicidade, querem ter. Então, comigo aconteceu bem ao contrário do que aconteceu com você. Não que eu não desejasse, desde pequenininha eu desejei ser mãe, né, mas aconteceu em um período que veio de surpresa para mim.
Eu estava namorando há 2 anos, estava no meio da minha faculdade de administração de empresas, que foi a minha primeira graduação, e eu engravidei da minha filha, né, aos 21 anos, muito jovem, né, me considerava muito jovem. A minha mãe com muitas crenças, né, de acho que talvez você seria o que é o ideal para ela, né, porque toda mãe quer o melhor para sua filha, então, nós que somos da geração X, né, eu acho que é X, né, da geração 80, E pegando um pouquinho da, né, da eu Y tô na ali, né. 70, eu tô num ano um pouquinho É. antes. Um só, né, Paty, então a geração é a mesma. E quebrei todas essas expectativas, principalmente da minha mãe. Então foram vários, como você teve que lidar com esse luto de não ser mãe no tempo que você gostaria, né, que você desejava, eu também tive que lidar com muitas questões, tanto da minha gestação e agora vou ser mãe, e agora o que eu faço? Continuo, estudo como vai ser, e também várias receitas, né. Tipo, olha, dar mamar machuca tudo, ou, ter parto normal, ter parto cesárea, então assim, não é só pensar ali como vai ser, mas como que essa criança vai nascer, como ela vai ser, como eu vou lidar com tudo isso. E aí a gente vai aprendendo, né, que Exato. não está sob o nosso controle. Né, o quanto você aprendeu, né, Lili? Você disse, quebrou um pouco aqueles padrões sociais, porque espera-se Total, muito né. total, né, porque E espera-se da gente. E familiares, né. familiares, você rompeu, entre aspas, né, vamos dizer assim, um elo no E uma sentido de uma expectativa, né. expectativa. Mas o quanto isso também te fez, vamos dizer assim, e fez as pessoas que estavam à sua volta mudar, talvez, essa perspectiva, porque a gente tem muito disso, sabe? Às vezes a gente olha para uma coisa, primeira coisa que eu vejo, sabe? De repente, se eu olho no pensamento automático, falando até em, né, em terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha aqui, né, Lilian, também com as terapias contextuais. Sim. Então, se a gente for pensar em pensamento automático, então, assim, exemplo, nossa, eu tô olhando aqui, olha essa garrafa cor-de-rosa, tá? Nossa, mas que garrafa linda. Mas, de repente, para mim, eu tô tendo um pensamento daquilo positivo. Talvez para você, tá? Você vai olhar e falar assim: nossa, mas ela é de plástico. Não dá para ver direito se é água. Nossa, mas não tiraram o rótulo dessa garrafa. Então, talvez, o que que é interessante? Quando rompe alguma coisa, é um momento e uma oportunidade de eu também olhar. Espera lá, deixa eu ver como que realmente essa garrafa funciona. Exemplo, como que será que a Lilian está se sentindo diante disso? Como que a Patrícia, que tem todas essas regras, esse controle, ela Mais vai rígido, né. rígido, ela vai se sentir quando não acontece do jeito que ela quer? Isso é muito bom, porque isso me faz crescer. Isso está fazendo a gente crescer. Porque é quebrar padrões, né. Crenças, como a gente forma, né, personalidade, temperamento, mas isso é para um próximo episódio, né. Isso. Então a gente tirou da nossa mochila, você vê que quantas coisas a E gente tem poderia, muitas tem coisas aqui pontas, dentro, então a né. gente tem, é isso, eu acho que quando a gente pensa que ficou pesado, o que linka tudo o que nós falamos, é pensar que a gente vive em momentos diferentes, em gerações diferentes, então os conflitos vão ser diferentes também, né, e se a gente pensar, por exemplo, mas então agora é melhor do que antes, ou a gente faz muito essa comparação, Sim, não é, Lilian? Você muito. percebe? E E os até no nossos pais consultório. mesmo, né. Eles falam: "Ah, mas na minha época você tem que fazer assim, você tem que fazer assado". E a gente vê esse conflito geracional mesmo e que alguns valores é óbvio que a gente precisa mantê-los, mas tem coisas que fazíamos antes que não cabe na geração atual, porque senão Exato. não vai dar certo e a gente vê muito disso na clínica, né. Muito, muito isso. E a culpa, então eu acho que assim, nessa mala, Eu acho que o que mais pesa é a é a culpa. culpa. Ela colocaria muitas coisas. Por isso que assim, sabe, diz um ditado popular, né? Nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma família, nasce uma culpa. O que que eu preciso acertar? É pensar muito na perfeição. E se a gente pensa na perfeição, nós nem estaríamos aqui. Fora os chavões que tem, né, Paty. O filho é da mãe. A gente sabe que Isso. que realmente assumir uma maternidade, uma criança, pesa mais na mochila da mãe.
né, por Uhum. N questões. Então, assim, a gente nem vai entrar nessas questões Sim. biológicas, sociais, porque senão dá uma temporada inteira de podcast, quem Exato. sabe a gente faça isso futuramente, né. Isso, isso. Mas a mochila ela é muito individual, né, a gente tem algumas características da maternidade parecida, mas a sua mochila é individual, os seus pesos são diferentes dos meus. E a gente agora aqui está falando de maternidade típica. E quando a gente coloca a maternidade atípica, aí isso daí pode dobrar, triplicar o peso de uma mochila, Com né. certeza. Isso é muito importante, Lilian, porque realmente, por isso que eu acho assim, quando as pessoas romantizam, isso não significa que a gente tem que falar na dor o tempo todo. Mas assim, eu acho que esse lado dos bastidores, né? Porque o que a gente vê de recortes nas mídias, nos lugares, são recortes da situação. Quando você vai viver a realidade, você vê que realmente assim existe toda uma, você Uma falou, identidade, uma né. Uma identidade. mochila ela tem uma identidade, como a Exato. personalidade, né, é Sim, individual para cada. exato, E as receitas elas são extremamente perigosas, porque a exato. gente já nasce se comparando e sendo comparados. Sim, E isso não é que seja ruim, a comparação ela precisa também existir, até para a gente entender o que é bom, o que é ruim, o que nos cabe, o que não nos cabe. Mas quando ela está em excesso, ela traz muitos prejuízos. E uhum, aí, quando a gente se compara, eu me comparar com a Paty se comparar comigo, que nem você começou se apresentando, você está há 20 anos à frente aí da psicologia, né, construindo um caminho maravilhoso aí com as famílias. Eu estou há 8 anos. Então, assim, tenho uma grande oportunidade de estar aqui com você, né, Paty. Você supervisionou já muitos casos, a gente troca muito e me espelho muito, né, na profissional que você é. Por isso que saí de Curitiba e vim aqui para Bauru para estar com você. Então, sim, isso é, assim, espetacular. Mas você tem a sua realidade e eu tenho a minha. E não por isso que eu não posso estar junto com você, caminhar junto com você, exato. né? E eu acho que, assim, você fez um convite, Lilia, muito especial. Quem, assim, me conhece sabe, eu falo para um público e eu quero falar real aqui. Né, eu acho que, assim, a maternidade é real. Eu falo para um público de 1000 pessoas, se deixar ao vivo, fisicamente presente, entendeu? Agora, coloca uma câmera, coloca alguém que vai sair um pouco desse controle, porque enquanto você tá ali, olha, eu tenho um script, olha isso. Isso é maternidade real, é pessoa Sim. real e tudo bem, entendeu? E eu acho que assim, você vir lá de Curitiba e antes fazer o convite, olha lá, eu supervisionava você Há e 2 há anos eu dois falei isso, que anos a gente falou no congresso, né. e eu não estava pronta para E essa eu também temporada. Entendeu? E olha que interessante você me falar, eu tô há menos anos. O conhecimento é justamente isso. Eu posso ter muitos anos, mas toda a minha bagagem, além de científica, tem a bagagem humana, tem a bagagem que vive. Então, o que eu aprendo, conhecimento? O que você sabe, talvez eu não saiba. E o que eu sei, talvez você não saiba. E isso que é o legal, essa troca. Então, eu acho assim, sinto muita honra de verdade viajar, né, todo esse tempo para estar aqui, para a gente fazer isso acontecer e mostrar para as famílias reais que isso pode, olha lá, não tem fronteira, né? O que acontece lá vai acontecer no Japão. Claro que culturalmente nós temos Sim. diferenças culturais, né? Mas assim, desenvolvimento, quando a gente pensa em desenvolvimento, E marcos do em marcos, desenvolvimento, isso é né. real em todas, entendeu? Não tem isso. Eles precisam de Nós preditores. somos nós somos seres Seres humanos, né. humanos que são dependentes. Então, assim, eu acho muito lindo, sabe? E você me falando isso, Lilia, eu tenho uma pergunta para te fazer, tá? Vamos lá. Vamos lá, né? Eu sei que muitas pessoas estão assim nos assistindo, vão nos assistir, ouvir. Então, o que que a gente diria para uma mãe, tá? Se coloca no lugar dessa mãe. O que que a gente diria para uma mãe que está indo trabalhar, que está ouvindo esse podcast, tá? E que deixou o filho na escola e que tá com um monte, vamos pensar assim, de coisas nessa mala, pensando em muitas coisas. E o que que você diria para essa mãe que está sentindo culpa, que está sentindo pesada, que essa mala tá pesada? Se coloca no lugar dessa mãe para ver o que que você gostaria de ter ouvido.
Eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade de validar a emoção do outro. Normalmente ela vai falar sobre ela: "Ah, mas para mim também tá pesado, eu também tenho um monte de problemas, eu tenho mais problemas que você". Então, eu acredito que a validação, independente se você concorde ou não, é algo que eu gostaria de ouvir. Uhum. Falar: "Olha, Lilian, tá tudo bem, eu entendo que para você está pesado, mas isso vai melhorar, isso vai passar", do que você vir com o seu peso ainda jogar mais em mim. "Não, mas para mim é muito pior, você tem uma vida muito melhor do que eu. Você tem carro, você tem casa, você tem tudo". E isso, né, Não acolhe, não né? acolhe e muitas vezes não é o que eu estou precisando no momento. Talvez eu Exato. esteja só precisando de alguém para me ouvir e para me validar mesmo. E Uhum. é isso que eu falo, né, que a gente fala, que a gente trabalha muito na clínica. Desde você validar uma mãe, uma criança, independente se ela está certa ou se ela está errada. Mas é você entender que para ela aquilo causa sofrimento, que para ela aquilo está pesado. Uhum. E você, Paty, o que você gostaria de ouvir como mãe, né? O que você gostaria de ter ouvido? Gostaria de ter ouvido algumas frases, sabe? Inclusive, vozes internalizantes que eu me coloquei. Às vezes as pessoas falam pra mim assim: "Paty, mas você é mãe, é psicóloga, né, parece que Isso é meus". um peso muito É um grande na peso nossa muito mochila, grande, né. ser Você psicóloga. é psicóloga, então é fácil, já sabe o que falar, né, você já sabe como orientar. Já sabe o que fazer. Você sabe como se a parte do outro e o sentir dos meus filhos, né, as interpretações, porque do mundo E mesmo, as suas e crenças, as né? minhas crenças. Porque antes de nós sermos psicólogas, nós somos seres humanos. E Exato. todo ser humano, ele tem crenças, sejam funcionais ou disfuncionais, e que vão para o resto de uma vida. Talvez a gente saiba lidar melhor com algumas crenças, né? A psicoterapia nos ferramentaliza melhor a isso, o autoconhecimento, mas não deixa de ser pesado também. Isso. Então eu gostaria de ter ouvido, sabe, até assim: "Você pode errar, tá tudo bem, né, hoje você talvez precisa descansar". Talvez eu queria ter ouvido, sabe: "Olha, vem aqui que eu faço pra você". E dormir um pouquinho, eu cuido do seu bebê. Acho que, assim, até o podcast fez a gente pensar juntas, né, Lilian, é cuidar de quem cuida, que a gente vai falar mais pra frente também. Então acho Sim. que isso é isso, às vezes a gente tá sempre olhando, né, em resolver problemas, em corrigir as coisas. Como que a gente vai também olhar pensando que nós temos erros, né, então assim: "Ok, eu errei, o que que eu posso fazer?", né, tem coisas para reparar isso? Que a gente tem algumas ferramentas, então é igual quando meu filho nasceu há 19 anos atrás, o meu mais velho, se eu tivesse criado ele hoje, eu tenho, imagina, o mesmo filho sendo criado pela Patrícia, que já tem essa bagagem. Nossa, seria Talvez seja totalmente completamente diferente, diferente, né? né? Agora, é isso, é essa culpa que a gente vai precisar entender, e aqui que nós vamos, ao longo, né, dos episódios, a gente vai trazendo algumas ferramentas. Próximo, Paty, vamos finalizando esse e já vamos deixando uma pergunta aí, né, para a gente Isso. pensar. E se existissem alguns ingredientes que realmente ajudassem as crianças, as mães, a maternidade a florescer? Olha, será que tem ingrediente, receitinha, Lilia? Próximo Sim. episódio, né? Para a Sim. gente falar um pouquinho sobre isso. Até o próximo Até o episódio, próximo. então.